Que essa é a grande história. Eu entrevistei outro dia o Carmino Colombini. Nossa, que treinador. Que maravilhoso. E ele contou Sim. o porquê que o Wagner se tornou o Wagner Love. Ele contou que tinha uma... Disse o Carmino Colombini, Diego. Tava lá o pessoal no hotel. Aí ele levou a família dele no hotel. Nesse dia ele deixou alguns parentes entrarem na concentração lá. Sim. E a família dele estava lá. Ele tinha um bebê recém-nascido e tal. E a esposa estava lá e tal. Ele foi no quarto para ver se estava tudo bem. Então, quando ele vai no quarto, tá o Wagner Love Sim. zanzando no andar errado. O que você estava fazendo, cara? Não, fui dar uma volta andada. Sim, foi isso mesmo. Ele voltou, aí ele viu que tinha uma moça. Uhum. Aí ele comentou lá, tá com a moça aí e tal, não sei o quê. Sim, o Márcio Araújo era o diretor. Márcio Araújo era o diretor, Mustafa Contursi era o presidente. Exato. Aí eles falaram, não, manda de volta, tá fora. Tá fora, exatamente foi o que aconteceu, exatamente. Mas nós estávamos de folga no dia. De folga, foi de folga? Foi folga no dia, porque a gente passou da primeira fase e estávamos em São José É que dos ficava, Campos. só para o pessoal entender, porque ficava numa sede, né? Isso, Vocês ficavam então, numa sede. a primeira fase daquela copinha, nós fizemos em São José dos Campos. Passamos e fomos para Taubaté. E nesse período teve um dia de folga. E foi aí que aconteceu isso aí. Tanto é que a família do treinador também estava no hotel. Lá, no mesmo andar. No mesmo andar. E aí levamos as nossas namoradas na época também e aconteceu o que aconteceu. Mas aí não dispensaram o Wagner, Fred. Não, só mandaram ele voltar. Só mandaram ele voltar. Então não estava assim... Aquela punição... Percebemos isso, vimos que o Wagner estava na academia. E aí nós sentamos com o Márcio, sentamos com o Colombini. Falou, professor, traz o Wagner de volta, pô. Ele não foi dispensado. Já ficou 2 jogos fora, a gente vai jogar uma semifinal. E aí conversamos e eles acabaram de trazendo o Wagner de volta. Semifinal foi 7-1, 2 gols deles. E 3 gols meu. Só para não lembrar, tá? Só que, para quem sabe, 3 gols meus e 2 do Wagner, 7-1 a semifinal. E com a volta do Wagner. Aí foi, depois dali da copinha, já foi profissional. Então, foi essa história que realmente aconteceu. Mas realmente foi uma geração espetacular e o Palmeiras que não tinha essa tradição de revelar jogadores para a base. O Palmeiras estava contratando muitos jogadores de fora e não dava oportunidade à garotada, né? O cara já saía, ou tinha pouco chance no profissional e depois já ia embora. E aí mudou um pouco essa visão, né? Vocês participando da Série B, né, Diego? Na verdade, antes disso tudo, Fred, assim, na minha concepção, o profissional não dava oportunidade para a base porque era Parmalat, né? Parmalat comprava quem ia quiser. Então, para que olhar para a base? E aí, quando saiu o Parmalat, aí sim eles falaram, e agora? O que a gente faz? Sem dinheiro. Vamos dar uma olhadinha na base? Foi aí que e foi também foi um lance de sorte, porque poderia ter uma olhada para a base e não ter essa leva toda. Não ter essa leva toda, mas a base do Palmeiras já era forte, né? Já era forte. Só não tinha oportunidade. Só não tinha oportunidade porque quem estava lá em cima? Parmalat. Parmalat. Então, o pessoal, eu quero comprar um jogador. Vou olhar para a base? Não, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. E aí, quando a Parmalat parou de investir, foi que aí olharam para... Foi nessa época, 2002, né? 2002, que o Palmeiras caiu. O Palmeiras caiu em 2002. E aí falou, a gente não tem dinheiro, vamos fazer o quê? Aí eu lembro que Zinho saiu, o Arce saiu. O Zinho saiu numa entrevista para a Jovem Pan, porque ele ficou bravo com o Jair Pisserni, que reclamou do Zinho. O Zinho ouviu a entrevista, entrou no ar na Jovem Pan, falou, não joga mais no Palmeiras. Ele jogou o Paulista esse ano, em 2003. Jogou. Aí depois ele vai pro Cruzeiro, no Brasileiro ele joga no Cruzeiro. Isso aí. E aí o Jair Pisserni acabou tendo um arranca-rabo com o Zinho, foi lá na Jovem Pan, inclusive. Aí o Jair Pisserni ficou meio bravo comigo, ele achou que eu fiz de propósito. Não, mas o Zinho ligou e quis participar. Ele achou que eu fiz uma jogada para ele poder sair do Palmeiras. Não. Ele ouviu, não gostou da entrevista do Jair Pisserni, entrou na rádio e saiu. Aliás, tem uma outra história célebre. Lembra do Neném? Sim. O Neném também sai nessa barca. O Neném sai também, em 2002. O Neném, então lá na academia de futebol, você vê como é diferente. Hoje a gente não pode nem entrar. Não dá pra fazer entrevista. O Neném estava lá dando uma entrevista para mim, descascando no Jair Pisserni. Olha como eram as coisas. Ele estava dentro do Palmeiras, na academia de futebol, descascando o Jair, reclamando do Jair. Aí a Chaguinha foi avisar o Jair Pisserni que ele estava dando uma entrevista ao vivo. Caramba. Só que o Neném já tinha ido embora, já tinha me dado a entrevista e foi embora. Veio um Jair Pisserni todo descabelado, de chinelo. Cadê Neném? Cadê Neném? Cadê Neném? Ia tirar satisfação com o Neném. Foi o Neném saiu, o Arce saiu. Na verdade, eles saíram porque acho que não tinha, o Palmeiras não tinha mais condições de pagar o salário. Não porque eles né? Só o Marcão que Só o Marcão que ficou, que era o salário mais alto, pentacampeão, né? Sim. Mas o restante, como vai ficar? Não tinha dinheiro. E aí foi que deram a oportunidade pra gente. Você revê alguns jogos da Série B ainda, Diego? Vejo, é o que eu mais vejo. É mesmo? Série C, Série D. A Série A é outro nível, né? Sim. Mas eu gosto de ver. Não, isso atualmente. Mas e atualmente. A que você jogou da Série B, você tenta relembrar? Você vê alguma coisa da Série B eu tenho todos esses jogos. Às vezes eu mostro meus filhos, ó, o papai joga no Palmeiras. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver os jogos. Principalmente, eu tenho jogos daquela copinha também, a maioria daqueles jogos eu tenho. Eu tenho aquela Série B, eu não tenho inteira, mas os jogos importantes daqueles quadrangulares eu tenho todos.
daqueles 2 quadrangulares lá eu tenho. Um jogo contra o Botafogo, Sim. Outro jogo contra o Botafogo no Caio Martins, que foi 1-1, foi um jogaço também. Aliás, você lembrou do Botafogo, eu lembrei também, a gente vai lembrando as coisas, né? Lembra o nosso André Balada, que não foi no jogo final? Lembro. Falou que foi um sequestro relâmpago e não foi o sequestro relâmpago. Pena que a gente pode falar aqui. Não, eu vou falar, é saudoso o André Balada, faleceu, né, coitado? Faleceu o André Balada. Ele não foi no jogo, o último jogo. Sim, o último jogo. Palmeiras Botafogo, gol do Pedrinho. Pedrinho voltando em contusão, o Pedrinho faz os foi gols. Foi 4-1. Um dos gols foi o gol do Pedrinho. Gol do Pedrinho, 2 do Wagner e 1 do Elcio. Ó, tá. Boa memória nossa, Diego Souza. Eu não consigo lembrar tanto jogo também que não dá pra lembrar. Aí, cadê o André Balada? Participou da competição e não apareceu no último jogo. Aí a gente falou que foi sequestro relâmpago, mas na verdade não foi nenhum sequestro relâmpago. Ele estava sequestrado por conta própria. Ele mesmo se sequestrou. Ele mesmo deu uma desaparecida. E uma curiosidade, assim, Fred, assim, eu e o Wagner estava convocado para jogar o Mundial da Seleção Sub-20. Sim. Nós saímos de Garanhuns convocados. Só que o que aconteceu? O Mustafa não deixou, o Branco foi até a presidência. O Mustafa não deixou. Nós já tinha sido campeão, já tinha subido, já tinha conseguido aquele jogo em Garanhuns lá, jogando com a Mendes, um jogo difícil. Contra o Sport, subimos contra o Sport em Garanhuns. E a gente tava, eu e o Wagner convocados para a seleção para disputar o Mundial. E o Mustafa não deixou de jeito nenhum. E esses lamentos não ter... Na verdade, eu lamento. Porque aquele ano, aquele campeonato foi campeão. E aí foi onde revelou o Daniel Alves, Fernandinho. Você acha que a carreira poderia ter dado uma outra proporção? Eu acho que sim. Porque eu já tinha sido convocado, eu e o Wagner, a gente já estava no grupo, né? E o Palmeiras já tinha sido campeão, Fred. Porque o Mustafa não liberou eu e o Wagner para jogar um jogo festa. Porque ia passar numa emissora grande. Entendeu? A gente poderia ter... Sim. E o Branco, eu fui visitar a CBF com o Anderson Nóbrega, em 2018, e eu encontrei o Branco. E ele falou, caramba, Diego, eu tentei, o Mustafa não liberou vocês de jeito algum. Não liberou vocês mesmo, eu tentei de tudo, eu fui lá. Falei, eu lembro, Branco, que você falou com a gente. E realmente o Mustafa não liberou nem eu nem o Wagner para disputar aquele Campeonato Mundial Sub-20 pela Seleção Brasileira. E aí vocês foram lá no Palácio Itália, no antigo Parque Antártico. No antigo Parque Antártico, o time estava já voando, então, com todo respeito, mas passeamos em cima do Botafogo. Sim, o Palmeiras era mais forte. Bem mais forte. O Botafogo foi o segundo colocado, o Palmeiras o primeiro, os dois voltaram à Série A. 4-1, mas com... Foi fácil. Foi fácil. Fácil. Jogamos sem concentração nenhuma. Já estava na festa, nós era campeão, subiu. A gente treinou. O Elcio também, que você falou que veio, foi contratado, mas bom jogador. Ituano. Elcio e Lúcio, né? Elcio e Lúcio, grande Lúcio. Os dois foram contratados pelo aquele time do Ituano que foi campeão paulista. Sim. Time forte. Aí o Palmeiras contratou o Elcio e o Lúcio. Era um time realmente sensacional. E o Elcio, outra curiosidade, torcedor palmeirense. O Elcio, em 2002, ele fez um gol contra o Palmeiras que derrubou o Palmeiras lá no Barradão. Foi, no Barradão. Vitória e Palmeiras. O Elcio jogava pelo Vitória. Jogava pelo Vitória. Em 2002, a queda do Palmeiras para a Série B foi dramática. A volta do Palmeiras eu fiz no aeroporto. Sim. Os caras queriam matar todo mundo, quebrar tudo. O 2002 foi mais pesado que o 2012. Não é que o torcedor quer que caia, mas o 2002 foi bem mais traumático. Assim, a cobertura foi bem mais difícil.